disparate de salários, um disparate de valores aí utilizados e cargos muito grande. Tem uma empresa X paga 7 mil reais, a empresa Y paga 3 mil reais, e o profissional mesmo. Por quê? Porque é a empresa. Então, assim, eu não sei se, na minha opinião, se você chegar e normatizar, né, normalizar no caso, acho, não sei se é a palavra correta normatizar, normalizar, mas criar uma regulamentação para cargos e salários, como o SINDPD está colocando, vai resolver o problema, porque a gente não pode esquecer o seguinte: a terceirização de serviços internacionalmente é muito forte. Então, se o profissional que aqui no Brasil custa R$1.000 e na Argentina custa R$500, meus amigos, para sair do Brasil para a Argentina é um pulo. A empresa não vai pensar duas vezes, porque no final das contas toda empresa tem que prestar contas para os sócios que são os acionistas. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque muitas empresas já fizeram isso no Brasil, continuam fazendo devido à internacionalização das áreas de TI. Mas, o desdobramento da globalização. O desdobramento da globalização, verdade, bem colocado. Mas eu digo assim, o profissional que está começando, o que você acha que ele tem que estar galgando nesse início? Porque o cara tem que começar de algum lugar. Você acha que você que dá aula, você que ministra cursos de CCNA, o cara tem que estar atrás de certificações Cisco, certificações Linux, inglês, porque ele vai ter mais facilidade de uma alocação numa vaga, de concorrer a uma vaga, do que outro profissional que não esteja preparado, mas esteja numa blue chip? Isso falando em TI? Por exemplo, eu tive casos das instituições em que eu trabalhei, formação Cisco, por exemplo, né, que eu tive alunos que entraram com bolsa de 100%, eles não pagaram nada para fazer a formação. A empresa já entrou, contratou esse recém-contratado, né, e já pagou toda a certificação para ele. Mas qual era a diferença? O rapaz, ele morou 5 anos em Nova York, então ele já tinha inglês fluente. E qual que era a justificativa? Ó, é muito mais fácil eu pagar um curso, eu capacito você aí por, sei lá, 6 meses, aí foram vários treinamentos técnicos para esse cara, porque eu sei que talvez seja muito mais difícil você em 6 meses fazer o cara falar inglês fluente. Isso é verdade. Eu vivenciei isso em algumas empresas que eu trabalhei. Concordo com você. Infelizmente isso é verdade. Então existe essa ideia. Eu acho que para o jovem seria importante que ele procurasse conhecer bem a empresa onde ele vai ser contratado, né, o que ele almeja ser contratado. Principalmente tem que ser um local que lhe dê realmente uma oportunidade de aprender. As pessoas às vezes ficam comparando se o valor do vale-refeição é R$1 ou R$2 a mais do que da outra empresa. E na época que tinha o PJ, eu ganho 50 centavos a mais de hora do que você. Colava muito isso, caramba. E acaba se esquecendo, né, de mensurar, bom, mas eu vou ficar aqui, o que isso realmente vai agregar profissionalmente para mim? Porque de repente, especialmente para o jovem que está começando, às vezes é mais importante o que ele vai estar adquirindo de experiência do que propriamente dito a diferença do salário. Cara, isso é tão verdade que você me lembrou de uma história que foi o seguinte: eu trabalhava numa multinacional e numa área. Eu era um dos responsáveis dessa área. E a nossa área sempre faltava uma vaga de estagiário porque ninguém conseguia preencher essa vaga. E o RH não sabia por quê. Aí a gente contratou o menino lá para preencher. E a gente judiava do menino. Mas judiava muito do menino. O menino sofria com a gente. Todo mundo falava que a gente judiava muito do menino. Vocês sabem por que a gente judiava do menino? Porque é o seguinte: 3 horas da manhã a gente tinha que ir lá instalar um cluster com 44 servidores para atender o cliente XYZ com faturamento mês de 3 bilhões de dólares. Ele ia lá com a gente no data center instalar. 2 horas da tarde estourou um roteador ou estourou uma configuração de BGP e a gente tinha que resolver. Tava lá um menino do nosso lado. No dia seguinte teve um problema no application server da marca tal e a gente tinha que resolver. Muitas das vezes a gente tinha que criar o patch para resolver aquilo e ele estava lá. Então ele não tinha tempo para nada. E a gente só liberava o tempo para ele ir fazer a faculdade e fazer as provas. Ok? A gente era muito malvado, como os outros estagiários falavam que ele não tinha tempo de tomar café. Quando ele foi efetivado, 6 meses depois ele foi promovido a analista pleno. Você sabe por quê? Porque ele aprendeu.
O cara ralava igual um louco com a gente. No dia a dia vivenciava. Porque não era porque ele era estagiário que eu ia deixar ele no canto lá quietinho, lendo o livrozinho de como dar ls-ltr no Linux. Não, meu amigo, deu problema aqui, vem cá, vamos ver. Senta aqui do lado. Tô fazendo isso por causa disso. Porque na terceira vez que eu falar sobre esse problema, ele já vai chegar com a metade da solução. Isso falta muito nas empresas. Isso não era eu, Gustavo, que fazia. Era o setor que eu trabalhava fazer isso. Então os estagiários, no final das contas, depois de 7 meses, tinha uma quantidade incrível de pessoas para entrar lá para estagiar com a gente, e o RH não sabia por que a gente cortava tanto os moleques. Porque a gente ensinava. Então, Gustavo, eu acho, por exemplo, isso é um problema de mentalidade das empresas. Esse negócio de terceirizar, de dizer que você quer contratar o profissional pronto, eles querem contratar alguém pronto e se esquece, porque formar o profissional, como você está falando assim, é uma coisa que dá trabalho e custa dinheiro. A presidente da Xerox fala muito isso, né? Ela é difícil de mandar porque ela fala que o custo para treinar um profissional é muito alto. Esse negócio que a gente fala, por exemplo, no Brasil de 3 meses de experiência é ridículo. Dependendo da área que o cara vai trabalhar, ele precisa de no mínimo 6 meses para conhecer toda a área. Então, assim, as empresas precisam formar profissionais, é isso que você está colocando. E até ele realmente dar lucro mesmo, então há um período de investimento. Talvez se as empresas se preocupando mais em formação do profissional, diminui o turnover também, né? Verdade. Porque ele vai, pô, eu gastei tempo e dinheiro para formar o profissional. Mas você sabia que vou deixar ele embora? Você sabia que turnover é um dado muito importante dentro das empresas que é muito bem visto por outras companhias, até pelo mercado financeiro. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, algumas empresas já utilizam isso. E eles apresentam em reuniões de diretoria. Porque se o profissional está insatisfeito, ele sai para outra empresa e detona a última empresa que ele estava trabalhando. Né? Isso é muito interessante, que eu já vi isso sendo apresentado em algumas reuniões de diretoria que eu participava em outras empresas. E você via, o turnover caiu da minha área. Porque o profissional estava menos insatisfeito. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Com relação à infraestrutura da universidade, ou das faculdades em geral, né, eu acho um grande desafio, para mim, principalmente que ensino TI, porque basicamente nós trabalhamos com Cisco, com redes, é infraestrutura. Você vai ensinar, por exemplo, alguém a programar, desde que ele tenha um micro, eu acho que para ele instalar um compilador e criar o software, eu acho que ele tem um ferramental muito mais à mão. Eu estava assistindo, semana passada eu fui assistir um curso sobre designer de data centers. Então, aquilo que o instrutor estava comentando, assim, são coisas que você já tem uma noção, porque você tem uma vivência com uma infraestrutura. Agora, eu acho muito mais difícil você ensinar infraestrutura para um aluno, alguém, por exemplo, que não tenha vivência disso, e muitas vezes não tenha a oportunidade de entrar numa grande empresa que tem um data center, por exemplo, para ele ver. Eu acho que é muito mais abstrato. Acho que um grande desafio para esse professor porque realmente é muito abstrato para quem não tem contato com esse mundo. Isso me remeteu a uma história, me lembrou uma história que foi a seguinte. Eu trabalhava nos Estados Unidos. E aí éramos em 7, dando suporte a esse cliente gigantesco. Eles tinham 726 lojas espalhadas pelos Estados Unidos e nós cuidávamos de um dos data centers. E aí teve um corte grande dentro da empresa, né? E a única área que não recebeu corte foi a nossa área. E chegou o presidente dentro da nossa área e perguntou para o diretor por que ele não estava mandando ninguém embora. E aí o diretor foi lá dentro do data center com o presidente e fez algumas configurações que ele sabia lá no switch, roteadores e os cabos, e começou a alarmar tudo. Na mesma hora a gente entrou, viu o problema, resolveu o problema, e o diretor sentado na sala dele junto com o presidente só olhando. E a gente não sabia disso, ele só veio contar algumas semanas depois. E a gente resolvendo o problema, aí quando a gente voltou, a gente chegou na sala do diretor e falou, Andy, a gente achou tal problema, aconteceu isso, alguém mexeu em tal coisa. A gente resolveu o problema. Para o problema não acontecer mais, a gente já fez essas medidas, fez essas configurações, a gente já mudou o nível de monitoração durante 6 meses, a gente vai ficar acompanhando. Fulano já está vendo aí a cotação de um novo produto para a gente ver uma troca. Então quer dizer o quê? Em resumo, o time que eu fazia parte, ele verificava o problema, resolvia o problema e já apresentava soluções para outras coisas que não tinham sido apresentadas. Por quê? Nós detínhamos um conhecimento da infraestrutura como um todo desse ambiente que ninguém tinha. Isso eram todos que estavam trabalhando ali. Então o diretor chegou e falou, quanto tempo vai demorar para eu contratar um cara e eu ensinar para o cara isso tudo que eles sabem?
como que uma universidade montaria uma estrutura dessa para emular algo assim? Não tem, são poucas. As universidades que eu vejo que montam isso hoje, eu, Gustavo, falando, são as seguintes: as universidades americanas, as europeias e as asiáticas na China. Os chineses estão se demonstrando uns grandes conhecedores de conhecimento de TI e de infraestrutura. Por quê? Exemplos são os ataques que estão sendo sofridos, exemplos são as fotos que eu já tive acesso, acredito que você já teve acesso, quanto aos laboratórios de TI criados pelo governo chinês. Nada mais nada menos, o governo chinês é considerado uma dos governos mais seguros do mundo, porque eles gastam milhões de dólares com segurança de TI, e eles não contratam profissional de fora. Eles pegam um chinesinho, mandam fazer treinamento na Europa ou algum outro país, e o cara volta e o cara implementa. E montam laboratórios para o cara aprender no dia a dia. E eles montam estruturas. Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa e na China hoje. No Brasil, não. Engraçado que você vai na faculdade e tem aquele laboratório arcaico. O mais interessante é que cada computador tem um IP válido, né? IP roteável pela internet. É por isso que está acabando o IP no mundo, né? Porque, para! O cara tem uma universidade com Stanford. Outro dia desse eu estava vendo isso. Stanford possui 4.000 IPs, 4.000 computadores. Eles têm um classe A. Classe A são 16 milhões de endereços, não são quase 17 milhões de endereços, né? 777. São 16 milhões de endereços. Para que uma universidade com 4.000 computadores precisa de 16 milhões de endereços? Então, assim, tudo bem, não vamos entrar no mérito agora, mas é isso que está faltando, acho, para o mercado.